Vivemos em um universo vasto, imenso, que ultrapassa qualquer medida concebida pela mente humana. Quando erguemos os olhos para o céu noturno, o que vemos parece grandioso. Incontáveis estrelas, nebulosas, galáxias cintilantes a bilhões de anos-luz. No entanto, aquilo que nossos olhos captam e nossos telescópios registram, representa apenas uma fração diminuta da realidade. Olá, eu sou Sérgio Luiz Gianico, e fico muito feliz com sua visita em nosso canal. A nossa viagem será no invisível, no cosmos e na consciência. Vem em mais uma jornada de conhecimento, mistério e espiritualidade. Os cientistas estimam que tudo que chamamos de matéria comum, átomos, moléculas, planetas, estrelas, corpos celestes, até mesmo nosso corpo físico, constitui apenas 5% do universo. Os outros 95% permanecem invisíveis, ocultos em um manto de mistério que chamamos de matéria escura e energia escura. Essa constatação é, por si só, um chamado à humildade. Somos pequenos viajantes em um oceano cósmico quase inteiramente desconhecido. A maior parte do que existe não interage com a luz, não reflete fótons, não se deixa ver, mas ainda assim é essencial para a estrutura e evolução do universo. E aqui já nasce o paralelo espiritual, pois também em nossa vida interior, em nossa consciência, grande parte da realidade é invisível. O inconsciente, as memórias espirituais, os laços sutis que unem os seres, as influências das dimensões espirituais. Tudo isso constitui uma vastidão que não se enxerga com os olhos, mas que dirige nossas experiências e destinos. É o invisível que sustenta o visível. É o oculto que organiza o manifesto. Assim como a matéria escura mantém as galáxias unidas e a energia escura expande o universo, existem forças espirituais e energéticas que sustentam e expandem nossa caminhada evolutiva. Emmanuel nos recorda que a vida é maior do que a veste física que a reveste. Chico Xavier dizia que a maior parte da realidade não se pode tocar com as mãos, mas sentir com o coração. E André Luiz, em Nos Domínios da Mediunidade, explica que cada criatura é envolvida por campos mentais invisíveis que condicionam seu presente e seu futuro. Hoje, ao explorarmos o mistério da matéria escura e da energia escura, não falamos apenas de astrofísica. Falamos também do universo espiritual, de um diálogo entre ciência e espiritualidade, onde o invisível cósmico e o invisível da consciência se revelam como reflexos de uma mesma verdade maior. Se você pudesse observar uma galáxia girando no espaço, veria bilhões de estrelas orbitando em torno de um centro luminoso. Pela lógica da física tradicional, essas estrelas deveriam se dispersar, escapar da gravidade e dissolver a galáxia. Mas não é isso que acontece. As galáxias permanecem coesas porque algo invisível exerce sua influência gravitacional, mantendo-as unidas. Esse algo foi chamado de matéria escura. Ela não emite luz, não reflete radiação, não interage com a matéria comum de maneira perceptível. Contudo, sua presença é inegável. É como uma teia cósmica invisível que sustenta as grandes estruturas do universo. Sem a matéria escura, o cosmos seria um caos disperso. Com ela, a ordem, coesão, equilíbrio. A ciência sugere que a matéria escura pode ser formada por partículas chamadas WIMPs, Weakly Interacting Massive Particles. Essas partículas atravessariam nosso corpo, nossos planetas, nossos laboratórios a cada instante, sem que tenhamos qualquer percepção delas. Elas estariam em toda parte, e ainda assim permanecem intangíveis. Aqui, o paralelo espiritual é imediato. Ramatiz, em A Vida no Planeta Marte e os Discos Voadores, já afirmava que o universo é tecido de energias sutis que escapam aos sentidos grosseiros da matéria densa. Essa descrição ecoa a própria ideia da matéria escura, uma substância sutil, mas indispensável. Do ponto de vista espiritual, a matéria escura pode simbolizar o campo etéreo universal, esse fluido cósmico, descrito por Allan Kardec em O Livro dos Espíritos,
que preenche o espaço e serve de intermediário entre o espírito e a matéria. É esse fluido que permite as manifestações mediúnicas, os fenômenos de cura, a ação das inteligências invisíveis. Assim como a matéria escura dá forma às galáxias, o fluido cósmico espiritual dá forma à vida. É a malha invisível que une mundos, consciências e dimensões. André Luiz descreve em Evolução em Dois Mundos que o perispírito é sustentado por energias sutis que respondem aos pensamentos e às emoções. Esses campos perispirituais, invisíveis aos olhos, moldam não apenas a saúde física, mas também a trajetória espiritual de cada um. Assim, a matéria escura é para o cosmos aquilo que o perispírito é para a consciência: invisível, mas fundamental; oculta, mas determinante. Divaldo Franco costuma dizer que o essencial nunca se vê com os olhos físicos, mas com os olhos da alma. Essa frase nos lembra que a ciência, ao buscar detectar partículas invisíveis, e a espiritualidade, ao estudar as energias sutis, estão trilhando caminhos paralelos rumo ao mesmo mistério, o da essência oculta da vida. E talvez, no futuro, quando compreendermos mais profundamente matéria escura, descubramos que ela não é apenas uma entidade física, mas uma ponte para dimensões ainda insuspeitadas. Se a matéria escura mantém as galáxias unidas, a energia escura age no sentido oposto: é a força que separa. Na década de 1990, astrônomos perceberam algo surpreendente. A expansão do universo não estava desacelerando, como se pensava. Pelo contrário, ela estava acelerando. Galáxias distantes se afastam umas das outras cada vez mais rápido, como se o próprio tecido do espaço fosse esticado por uma força invisível. Essa força misteriosa foi chamada de energia escura. Sua natureza é ainda mais enigmática que a da matéria escura. Alguns cientistas sugerem que seja uma propriedade intrínseca do espaço, uma energia do vácuo. Outros ousam especular que esteja ligada a dimensões ocultas ou até a outros universos. Do ponto de vista espiritual, essa força expansiva se assemelha ao impulso criativo da consciência universal. Assim como a energia escura expande o cosmos, a consciência divina expande a criação. Ramatiz ensina que o universo é um organismo vivo em constante expansão da consciência cósmica. A energia escura poderia ser vista como um reflexo físico dessa lei espiritual, a tendência inexorável do ser à evolução, do espírito à transcendência. Emmanuel, no livro Consolador, lembra que a lei do progresso é inevitável. Tudo avança, tudo cresce, tudo se renova. Essa lei espiritual ecoa no próprio cosmos, quando vemos a expansão universal impulsionada pela energia escura. Divaldo Franco, em uma de suas palestras, afirmou: a vida é movimento. A consciência está sempre em processo de expansão. Nunca estamos estáticos, ou avançamos, ou estagnamos temporariamente para depois prosseguir. Assim como as galáxias são empurradas para fora, nós também somos empurrados para fora de nossas zonas de conforto espirituais. O sofrimento, as provas, os desafios, tudo nos impele à expansão da consciência. A energia escura, invisível e impalpável, é o lembrete cósmico de que o universo não para. E nós, como espíritos imortais, também não podemos parar. Se o universo físico é majoritariamente invisível, a consciência humana também o é. Aquilo que chamamos de mente consciente, pensamentos claros, memórias imediatas, percepções racionais, é apenas a ponta de um iceberg. Abaixo dela, estende-se o vasto inconsciente, onde se ocultam memórias antigas, emoções reprimidas, experiências de outras existências. Sigmund Freud e Carl Jung abriram as portas desse entendimento psicológico. Mas a espiritualidade foi além. Ensinou que muito do que chamamos de inconsciente são, na verdade, registros do espírito imortal. Vivências em múltiplas encarnações,
influências de entidades espirituais, conexões energéticas que moldam nossas atitudes sem que as percebamos. Aqui está o paralelo com a matéria escura, invisível, mas influente. Assim como ela mantém as galáxias coesas, o inconsciente e os campos espirituais mantêm nossa psique estruturada. André Luiz, em Nos Domínios da Mediunidade, descreveu os campos mentais como esferas invisíveis de energia que cada criatura projeta. Esses campos atraem ou repelem entidades espirituais, criam sintonia com ambientes e determinam, em grande parte, nossas experiências de vida. Ele explica que nossos pensamentos são forças radiantes, comparáveis a ondas eletromagnéticas, que moldam nossa psicosfera. É como se cada ser humano fosse uma pequena galáxia, envolta em uma teia invisível de matéria mental. Valdo Vieira, ao desenvolver a conscienciologia, chamou essa estrutura de energosfera pessoal, um campo bioenergético que cerca e sustenta o indivíduo. Ele ensinou técnicas para dominar esse campo, como o estado vibracional, capaz de harmonizar energias, expulsar influências negativas e abrir a consciência para dimensões superiores. Assim como a física busca compreender o invisível cósmico, a conscienciologia e a espiritualidade nos convidam a compreender o invisível da consciência. Ramatiz afirmava: o ser humano não é apenas um corpo que pensa, mas uma consciência que vibra em múltiplos planos. O invisível da mente e da alma é tão vasto quanto o invisível do cosmos. E talvez ambos sejam apenas reflexos de uma mesma realidade multidimensional, onde consciência e universo são expressões diferentes de uma única energia. Ao estudar matéria escura e energia escura, muitos cientistas começaram a levantar hipóteses ousadas. E se o universo que vemos não for o único? A teoria das cordas sugere que a realidade possui mais dimensões além das 3 espaciais e uma temporal. Talvez existam 10, 11 ou até mais. Dimensões que escapam à nossa percepção, mas que podem explicar os mistérios do cosmos. Outro conceito é o do multiverso, a ideia de que podem existir universos paralelos, cada um com suas leis físicas, coexistindo em planos invisíveis ao nosso. Curiosamente, essa ideia científica encontra eco em ensinamentos espirituais milenares. As tradições esotéricas sempre falaram de múltiplos planos de existência: o físico, o astral, o mental, o causal, o búdico, o crístico. O espiritismo descreve colônias espirituais, como nosso lar, coexistindo com a Terra, mas em dimensões vibratórias diferentes. André Luiz, ao narrar sua vida no plano espiritual, mostrou que o mundo invisível não é um além remoto, mas uma realidade paralela que coexiste conosco, apenas em outra frequência. Emmanuel sintetizou: o universo visível é apenas o vestíbulo da vida maior. E Bezerra de Menezes nos lembra, em suas mensagens psicofônicas, que a fraternidade universal não se restringe à humanidade terrena, mas inclui seres de múltiplas dimensões. Assim, quando a ciência fala de dimensões extras, a espiritualidade sorri e confirma: elas existem, e nelas vivem bilhões de consciências. A matéria escura e a energia escura podem ser indícios físicos dessas dimensões sutis. Um sinal de que a realidade é muito mais ampla do que nossa visão limitada permite conceber. Durante muito tempo, ciência e espiritualidade foram vistas como opostas. A ciência buscava explicações racionais, mensuráveis. A espiritualidade falava de fé, alma, dimensões invisíveis. Mas à medida que a ciência avança, percebe que a realidade é mais misteriosa do que imaginava. Matéria escura, energia escura, multiversos, dimensões ocultas. Tudo isso aproxima a linguagem científica da linguagem espiritual. Einstein dizia: a coisa mais bela que podemos experimentar é o mistério. É a fonte de toda a verdadeira ciência. Stephen Hawking, ao estudar buracos negros, reconheceu que há fronteiras onde a física atual não alcança. Roger Penrose, ao investigar a consciência, sugeriu que ela pode ter raízes quânticas. Enquanto isso,
Ramatiz afirmava que a ciência do futuro reconhecerá a alma como parte indissociável da equação universal. Divaldo Franco costuma lembrar: ciência e fé são asas de um mesmo pássaro, destinadas a conduzir o espírito humano às alturas do infinito. Hoje, vemos esse encontro acontecer. Cientistas estudam meditação, campo quântico, influência da mente sobre a matéria. Espiritualistas estudam cosmologia, neurociência, psicologia profunda. A confluência é inevitável, pois ambos buscam a mesma verdade, a essência do universo e da vida. O invisível, seja cósmico ou espiritual, é o ponto de união entre ciência e espiritualidade. Chegamos então ao ponto final dessa reflexão. O invisível não é ausência. O invisível é fundamento. A matéria escura sustenta as galáxias. A energia escura expande o universo. O inconsciente molda nossas escolhas. O campo espiritual envolve nossas vidas. Tudo o que vemos repousa sobre aquilo que não vemos. Cristo é chamado no Espiritismo de o governador espiritual da Terra. Sua presença é invisível aos olhos do mundo, mas perceptível ao coração que se abre. Ele guia civilizações, conduz almas, inspira caminhos. Assim como a energia escura impulsiona a expansão do cosmos, o Cristo impulsiona a expansão da consciência planetária. Chico Xavier dizia: o bem vencerá na Terra. Mais cedo ou mais tarde, mas vencerá. Essa vitória começa no invisível, nas vibrações, nos pensamentos, nas intenções que irradiamos. O universo é maior do que podemos ver. A vida é maior do que podemos tocar. A consciência é maior do que podemos pensar. O invisível é o elo entre ciência e espiritualidade. O invisível é o ponto onde o cosmos e a consciência se encontram. E talvez seja justamente no silêncio da alma, quando nos abrimos ao infinito, que podemos sentir essa verdade. Somos parte de uma criação invisível, eterna e luminosa. Colabore com o canal Sinergia e Ética, deixe seu comentário, seu like e compartilhe com seus amigos.